Os irmãos e irmãs podem se assentar. Para nós é uma alegria poder estar com os irmãos e irmãs mais uma vez, agora na comemoração de 16 anos de vida dessa igreja. Eu estava conversando com o pastor Fabiano, 32 anos de trabalho nesse lugar, 16 anos como congregação, mais 16 anos como igreja. Dá para ter muita história nesse tempo. Dá para ter muita história nesse tempo. Para nós é uma alegria poder estar aqui nessa noite e compartilhar um pouco daquilo, da nossa experiência, daquilo que Deus tem posto no nosso coração. Eu falo, esse ano nós completamos 33 anos de ministério. Eu tenho um ano a mais de ministério do que aqui tem de trabalho. Foram 26 anos de pastorado no estado do Paraná, 2 anos de pastorado em São Paulo, enquanto estava estudando, e os últimos 6 anos aqui como bispo. Na verdade são 34 anos, completa 34 anos, 6 anos como bispo aqui no estado do Rio de Janeiro. No fim desse ano nós deixamos o episcopado para iniciar uma nova jornada ministerial. E antes que alguém pergunte, bispo, o que você vai fazer? Não sei, mas vai ser muito legal. A gente sabe disso. A gente sabe que Deus sempre nos surpreende. A questão é ouvir Deus e obedecer. Vira para quem está do seu lado e fala assim, é simples assim. Se a sua vida é organizada, se a história dessa igreja é organizada do jeito que você gostaria, você está tendo uma existência com muito menos do que podia. Porque a nossa vida é para ser organizada do jeito que aquele que nos criou planejou, não do seu jeito. Vira para quem está do seu lado e fala assim, tem que ser do jeito de Deus. E se você deixa de organizar do jeito de Deus para ser do seu jeito, com certeza é muito menos, é muito pior do que Deus tinha planejado. Porque aquilo que Deus planejou sempre é maior, sempre nos surpreende nesse sentido. E a gente quer conversar um pouco sobre isso nessa noite. Abra a sua Bíblia. Eu vou estar lendo 2 textos da palavra. O primeiro texto em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 28, e depois João, capítulo 17, versículo 3, Lucas 10, 25 a 28, a palavra de Deus fala assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. E João 17:3, a palavra fala assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em vários momentos da nossa vida, da nossa trajetória, e na igreja devia ser assim, qualquer organismo devia ser assim, nós temos alguns questionamentos para responder. Você tem aquela fase da adolescência, que a gente vem com as perguntas, para que eu existo, por que eu estou aqui, por que disso? Tem a fase do porquê dos filhos, tem ou não tem? Quantos aqui têm filhos? E vem aquela fazinha chata do porquê disso, porquê daquilo, porquê daquilo outro. E a gente fica pensando, por que notecá-las? Porque quando já tiveram isso com o filho, e tem a vontade é normal. E a gente também tem as nossas fases do porquê. Porque existo, porque eu estou aqui, porque disso, porque aquilo, porque Deus, o Senhor me permitiu ser vascaíno. Essas coisas que a gente pergunta para Deus, do negócio, estou sendo zoado por todo mundo no ano de 2022, até botafoguense está me zoando. Não sei se tem algum irmão botafoguense aqui na igreja. Tem algum irmão botafoguense? Tira a foto com ela, está em extinção. Está em extinção. Botafoguense é coisa rara, tira antes que seja extinto.
né? Então, você viu que você tem um segundo, não levantou a mão, irmão, só você tem, tem mais um que admitiu, né? Né? Mas são coisas que a gente vai questionando na vida. Chega aquela fase de definições, onde eu vou definir carreira, eu vou definir com quem casar, e daí vem, mas para que eu sirvo? E a gente fica normalmente, na definição de carreira, a gente fica entre aquilo que eu gosto e aquilo que dá dinheiro, porque nem sempre a gente acha que é a mesma coisa, né? E às vezes a gente vai falar para o pai, não, eu estou pensando em ser isso. Ele fala, isso não dá dinheiro, não dá para sobreviver, filho. Né? Minha avó falou isso quando eu disse que ia ser pastor, né? Quando eu não sabia o que eu ia fazer da vida, meu intuito era ser jogador de futebol no início, e há 50 quilos atrás eu jogava bem bola, né? Tem gente que fala, tantos anos atrás eu era bom de bola, no meu caso, há 10 quilos atrás eu era bom de bola, e cheguei a jogar nas divisões de base de um time do Paraná, fiz o teste no Flamengo, passei, era para ter vindo jogar no Flamengo, minha mãe não deixou, minha mãe era profeta, graças a Deus ela tinha noção das coisas, daí impediu que a gente viesse. Depois, um pouco tempo depois, tive a minha experiência com Deus, conheci Deus de experiência, porque entenda isso, querido, não adianta você estar nessa casa há muito tempo. Só foi trazido pela fé dos seus pais. Você tem que ter a sua experiência com Deus, né? Os seus pais fizeram a parte deles, ensinaram a criança o caminho que devia andar, trouxeram a criança, criaram naquilo que era a educação. Mas se você não tiver a sua experiência com Deus, pouco vale isso, né? Deus não tem religiosos no céu, Ele só tem filhos e filhas, e a gente tem que tomar a decisão de entrar na família de Deus. Se a gente não tomar essa decisão, você pode estar 30 anos nessa casa, você vai chegar, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu dancei na coreografia, nos 16 anos, né? Em teu nome eu fiz aquilo. Ele fala, desculpa, eu não conheço você, porque o nosso objetivo não é fazer coisas para Deus, é conhecer a Ele. O objetivo da sua vida, a vida reside nisso, né? E eu tive a minha experiência com Deus. Depois de ter a minha experiência com Deus, abandonei o futebol, porque os torneios normalmente eram no horário dos trabalhos da igreja, e daí eu tinha sede, eu queria recuperar. Por causa disso, quando chegou a época de definir profissão, eu não sabia para que eu prestava, né? Minha avó não era convertida, e eu fui fazendo testes, né? Eu achava que eu gostava de esporte, fiz vestibular para Educação Física na Federal do Paraná, passei em 4º lugar, cursei 1 ano, vi que não era o que eu queria, larguei, né? Daí me falaram que pode fazer fisioterapia, porque fisioterapia dá mais campo para o esporte, né? Daí eu fiz vestibular para fisioterapia na PUC Paraná, passei em 1º lugar, cursei 1 ano, vi que não era o que eu queria, larguei. Eu fui fazer o teste vocacional para saber para que eu prestava. Deu habilidade para ciência exata e matemática, a área de exato, nada a ver com o que eu faço hoje. Eu fiz o vestibular na antigo Cefet, hoje Educação, Universidade Federal Tecnológica do Paraná, para eletrônica, passei, né? Minha nota foi a mais alta na área de matemática de todo o concurso. Cursei 2 anos, vi que não era o que eu queria, larguei. Daí eu decidi arrumar um bom emprego, que me desse um bom salário, uma estabilidade financeira para ter família, tudo. Trabalhava no banco, surgiu o concurso da Petrobras, eu prestei o concurso, era 700 por 1, passei. Cursei alguns meses, vi que não era o que eu queria, larguei. Daí, nessa fase, minha avó falou assim, tem que arrumar um psicólogo para o menino, porque o menino está confuso, o menino está jogando fora o futuro dele, agindo desse jeito. Pouco tempo depois, comecei a sentir o desejo de ser pastor, coloquei alguns motivos para Deus, sinais que a gente pede, aquele negócio de Deus, se for do Senhor que aconteça isso. Deus deu todos os sinais que eu pedi. Daí eu decidi, mesmo sem achar que eu não prestava para o negócio, porque era a área de humanas, a minha área vocacional era exata, me entreguei, fui fazer teologia. Quando minha avó soube que era pastor, ela foi em casa e falou, era disso que eu estava falando, Marilene, não arrumou psicólogo para o menino, está aí, olha a confusão que ele está arrumando. Olha a confusão que ele está arrumando, né? Porque não imaginava. E nós nunca temos ideias, né? Nós sempre ficamos entre aquilo que Deus nos criou para ser e aquilo que muitas vezes nós achamos, segundo a maneira que o mundo foi organizado, que nós devemos fazer. Nunca vai casar, querido.
Vira para quem está do seu lado e fala assim: o projeto de Deus e o projeto que o mundo tem para você nunca vai dar certo, nunca vai entrar. E muitas vezes a gente se rende àquilo que é mais conveniente, porque os outros não têm noção do que Deus planejou para nós, nem a gente tem. Não tem como você ter ideia, né? A gente não tem ideia do potencial que a gente tem quando nasce. Não é verdade? Você não sabe o que você pode fazer, você vai descobrindo o potencial que você tem interagindo com outro ser humano. Né? O outro ser humano vai... E se eu falo que tem um ser ensinável, se tem um ser com quem a gente podia aprender a ser ensinável, é a criança, o recém-nascido, porque para ele o aprender não é opcional. Ou ele aprende a sobreviver no mundo que ou não tem muito futuro. É ou não é? Então, rapidamente as coisas vão mudando. Quem tem filho pequeno ou já teve filho pequeno? Aqui é um negócio de louco. Chega uma fase que cada semana muda as coisas. É ou não é? E o pai e a mãe querem compartilhar isso com todo mundo. E daí a gente acha que o nosso filho é um gênio porque andou. O filho de todo mundo anda, mas o nosso é especial. Né? Nossa, meu filho andou com 7 anos, 7 meses, quer dizer. Né? Meu filho andou com 7 meses. A gente não conta que pôs o moleque no andador, o moleque andou tropeçando nas escadas de casa. Né? Não, ó, meu filho falou a primeira palavra, né? Com 8 meses. Todo mundo, ó. E a gente fala, conta para ele que o nosso falou com 7 meses. A gente não conta, nunca conta isso para o pai, porque ele acha que o filho dele é um gênio. Né? Fala a primeira palavra, depois fala um monte de frases que a gente não entende o que o moleque está falando. Não é verdade? Quando já for em casa de visitar casal com filho recém-nascido, o filho nessa fase, 8 meses, né? Às vezes a criança fala um monte de coisa, a mãe falou, não, ele está falando isso, só a mãe entende. Na verdade, o que a mãe queria que ele falasse, né? Ninguém vai descobrir se é verdade ou não. Né? O moleque fala, blá, 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 blá. Ele falou, não, ele está dando bom dia para você, seja bem-vindo, é um prazer ter você. Ele fala, nossa, esse moleque é um gênio, já fala tudo isso, né? Do negócio. Mas é desse jeito, a criança vai mudando o tempo todo, né? Com coisas que ela aprende o tempo todo, vai desenvolvendo o tempo todo, um potencial inato, extraordinário. Qualquer coisa que você ensinar para a criança vai aprender. E normalmente a gente ensina a coisa errada, coitada da criança tem que reaprender depois. Né? A gente vai falar, você vê o adulto, você fala, que dó da criança. Porque o adulto vai ensinar a criança a falar, a gente fica falando tudo errado, é ou não é? Aquele negócio todo. E a criança aprende essa linguagem que não é de canto nenhum. Depois a criança cresce e fala, me ensinaram errado, eu tenho que aprender. Né? Não você, mas quando já viram alguns pais que fazem isso? Né? Fica falando nenenês, que é uma linguagem que não existe em país nenhum. Né? A criança vai falar, mas ela tem a capacidade de aprender qualquer coisa. E a gente fala português por quê? Porque quem interagia com a gente nessa fase de aprendizado falava português. Você podia falar qualquer língua. É ou não é? Quando ficam assim, do pai não ter ensinado inglês nessa época, meu pai podia ter falado inglês comigo. Já tentei aprender tantas vezes, nunca cheguei ao fim. Chegou uma outra vez e você fala, não vai dar, que se lasque, não vou. Né? Quando você conhece alguém que desejaria falar outra língua, mas não fala? Quem aqui já tentou aprender francês? Porque teve uma época que o francês era importante. Né? Então, às vezes, se ensinava, como ensina inglês hoje na escola, ensinava francês. Quem aqui já tentou aprender francês? Alemão. Né? Alemão. Jesus ir libidir. É a única coisa que a gente fala. Jesus te ama. Né? Aquele negócio, vai aprender hoje mandarim. Puxa, a China é um parceiro comercial forte. Se a gente soubesse mandarim, eu já vi gente tentar falar em mandarim e falar bobagem. Né? O cara vai lá, faz todo um esforço para cumprimentar alguém em mandarim, cumprimento. Os outros dão risada, ele fala, o que eu falei? Eu falei, eu acho que você falou que a vaca é bonita, cara. Mas, né, se a gente, puxa, se falasse com a gente inglês, seria tão jóia. E a gente ainda aprende o português errado. Né? Aqui no Rio vocês aprenderam português com chiado, nós estamos. Lá no Sul a gente aprendeu um português mais cantado. Né? Leite quente da dor de dente. Tem lugar, dependendo da região que você é mais para o lado de Porciúncula ali, mesmo nascendo no estado do Rio de Janeiro, você aprende um português mais mineiro. Né? Fui lá pregar um dia desses, daí uma irmã falou assim,
bispo, o senhor pode orar por mim? Falei, eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro, nasci e criado. Né? Falei, tem um artista que fala parecido com a senhora, um tal de Nelson das Capitingas, do negócio. Né? Dependendo de quem falava com você, até o português foi diferente. Porque a gente vai descobrindo o nosso potencial na interação com alguém. E como muitas vezes a gente perde de vista o nosso Deus, perde de vista o irmão mais velho com quem a gente devia conviver, a gente não descobre o potencial que eu tenho em Deus. Eu não descubro em Deus o porquê eu fui sendo criado. E por causa disso, que de tempos em tempos nós devemos fazer as mesmas perguntas. Por que eu estou aqui? Porque à medida que você vai avançando no conhecimento de Deus, a tua perspectiva de mundo muda. E você ficar parado, a gente já faz isso na vida, faz ou não faz? De tempos em tempos você está dando uma ressignificada na sua vida. Você está pensando se a trajetória que você organizou para você vale a sua existência, vale a sua vida. E a pior coisa para mim é ver pessoas que ainda estão vivendo, têm um trecho pela frente, podem construir qualquer coisa, se acomodarem. Porque pensam que o melhor dos seus anos já se foi. Ah, se eu descobrisse essas coisas quando eu sou novo. Querido, mas se fosse para você descobrir quando é novo, Deus não tinha te falado agora. Por que tem coisa que Deus só fala numa idade avançada? Porque às vezes a gente entortou tanta coisa que demora para Deus consertar os nossos caminhos. E está lá Provérbios 3 que fala, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te escores no teu próprio entendimento, reconhece-o no teu caminho, mas a gente demora. Quando você conhece alguém que é teimoso, mesmo sabendo que a coisa não está dando, que insiste naquele caminho, não, vai aqui, mais para frente, e acha que isso é fé, não é? Fé é depositar confiança na palavra de Deus. Isso é burrice, meu irmão. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não confunda burrice e fé, não é a mesma coisa não. Se você construir o caminho, não te dá aquilo que você esperava, você está se sentindo frustrado, né? Você insistir numa costura de vida que você estabeleceu, na expectativa que lá na frente Deus deu uma virada, é burrice. Dá uma parada e para ouvir Deus. Para ver o que Deus construiu para você e abandona, querido. Por mais, mas eu investi muito tempo, eu investi muito dinheiro, muito recurso nessa jornada, e quer perder mais tempo, caboclo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você não tem muita idade para ficar perdendo tempo, não. Abandona já e ressignifica a sua vida no projeto de Deus. Porque está lá. Sempre dá para recomeçar. Moisés está recomeçando com 80 anos. Mas ele teve uma educação tão forte, de tanta qualidade, segundo o mundo, que demorou 40 anos para zerar. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Na cultura do Egito, os melhores colégios pagos por Faraó. O cara mais referencial, neto do cara mais importante. A Bíblia fala que com 40 anos ele era poderoso em palavras e obras. A gente só vê Moisés como pesado de língua, porque 40 anos depois é o que ele diz. Mas quando você vê o que é relatado de Moisés, era poderoso em palavras e obras. Criado no melhor da cultura. Tem coisa que os egípcios faziam que hoje a gente ainda não sabe como acontecia. Na cultura egípcia eles faziam cirurgia de cérebro. E hoje a galera está tentando descobrir como que eles conseguiam fazer. E Moisés foi educado nessa ciência, nessa cultura. Tem coisa que eles construíram. Eu não sei se tem algum estudante de arquitetura aqui. Tem algum arquiteto aqui? Engenheiro civil? Mestre de obras? Servente meia colher? Está servindo qualquer coisa. Especialista em gambiarra, de vez em quando você faz uma na sua casa. Né? Tem alguma coisa nesse sentido? Até hoje os caras ficam estudando para saber como que os caras construíram as pirâmides. Ainda tem aquelas teses loucas do OVNI que veio e fez a pirâmide. Não, foram eles mesmo. Moisés foi educado em toda essa ciência. Daí vamos falar a verdade. Se é o top do projeto do mundo, você se acha. É ou não é? Quantos conhecem alguém que já se achou por muito menos aqui? A gente metia uma banca lascada quando era mais novo, até descobrir. Né? As coisas que eu falei aqui, eu já falei para isso. Né? Antes de descobrir o que Deus tinha para mim, eu me achava, nunca dei errado. Todos os concursos que eu fiz, eu passei bem colocado. Meu teste de QI deu 149, ou seja, no mundo eu tenho QI de gênio.
né? E para isso atrapalha para chuchu, porque a gente se acha, a gente confia na nossa capacidade, porque no mundo dos homens eu dei certo, eu fui melhor que a maioria. E daí até a gente abrir mão disso para deixar Deus fazer, dá um tempo lascado e a gente se lasca. Vira para quem está do seu lado e fala assim: quanto mais você achar, mais tempo você vai demorar para descobrir o que Deus tem para você. E está lá Moisés, educado no melhor do Egito. Não é fácil abrir mão disso para pegar o projeto do jeito de Deus. Ele vai tentar do jeito dele e dá errado. E daí ele foge. Deus leva 40 anos para zerar esse cara, para poder apresentar o projeto e fazer ele arriscar do jeito de Deus. Então, querido, não interessa quanto tempo você esperou. Se você começa a descobrir que Deus me criou para algo extraordinário, deixa Deus comunicar para você o que Ele tem, e começa a reorganizar, a ressignificar a sua vida a partir do projeto de Deus. Porque às vezes a gente celebra grandes coisas e a gente deve ser grato por tudo, tudo que Deus deu. Eu lembro quando eu era recém-casado, eu e minha esposa, a gente casou. Tem gente que hoje fala assim: não, nós estamos programando o casamento, né? Nós estamos programando o casamento para quando comprarmos o nosso apartamento. Daí depois de comprar a gente quer mobiliar. Queridos, se você namora um cara que está com essa, sai fora, está te enrolando. Porque os mais antigos sabem disso. A gente casava, não tinha um pardal para dar água, né? A gente casava, tinha amor, né? Muito brilho para lutar pela vida. Quando você casava assim, você não tinha nada. E às vezes você tinha ainda aquele estigma, né? Aquela maldição de morar na casa do sogro. Meu Deus do céu, me poupa disso, pelo menos, né? Eu não preciso ir morar com a sogra, meu Deus. Minha sogra é uma bênção, porque eu nunca morei com ela, é lógico. Nunca prejudicou a relação, né? Mas a gente não tinha nada, só tinha o casal, um desafio pela frente, um projeto de vida, e funcionou. Quantos casaram assim, né? Quando a gente casou, não tinha nem móveis para casa. A gente tinha um jogo de sala e alugamos uma casa que tinha 2 salas. E a gente punha 2 sofás para cá e a poltrona na outra sala, para parecer que estava mobiliado. Mas a gente curtia tudo, né? Qualquer tapete que a gente comprava, a gente punha o tapete no som da sala de televisão, travesseiro, para curtir o tapete. E você tem que celebrar toda a conquista. Vira para quem está do seu lado e fala assim: aprenda a ser grato por toda a conquista. Mas gratidão e conformação é 2 coisas diferentes. Porque às vezes a gente é grato, mas acaba se conformando à mediocridade. E não tem como você se conformar a menos do que Deus projetou para você. Desperdício. Não desperdice sua história, não desperdice sua vida. E quando você vai descobrindo que Deus tem mais para você, a melhor coisa que você faz é abrir mão e recomeçar. Ressignificar a sua história. Porque às vezes a gente vai com anos de vida, eu tenho visto isso. Lugares que Deus projetou para serem extraordinários, vidas que Deus projetou para serem extraordinárias, que às vezes experimentam uma existência com muito menos, com alguns sucessos, alguma conquista, mas muito menos do que Deus tem. E a gente acha que está bom. Não está, querido. Está bom se você está cumprindo integralmente o propósito para o qual Deus te criou. E a Bíblia é clara. Quando fala que a vida eterna, ou seja, o sentido maior da vida, aquele fariseu, doutor da lei, vem perguntar para Jesus o que ele já sabe. Que eu hei de fazer para herdar a vida eterna. De vez em quando eu recebia pessoas no meu escritório que queriam saber disso. Ah, pastor, não está legal, o que eu faço? Eu não sei porquê, minha vida não está ruim, eu tenho uma boa família, um bom emprego, mas eu sinto que não é isso. E às vezes a gente sente que não é isso. Eu já tenho falado, a pior coisa é você ser bem-sucedido numa carreira que Deus não estabeleceu para você. Porque você vai ser bem-sucedido e infeliz. Porque a gente só é feliz, só se sente pleno na carreira que Deus projetou para a gente. Naquilo que Deus te criou para ser. E está lá, aquele escriba, bem-sucedido, respeitado, que ele vai pôr Jesus à prova. E às vezes a gente põe Jesus à prova com os nossos questionamentos. A gente não põe como ele intencionalmente, mas eu ponho Jesus à prova insistindo em coisas e justificando a carreira que eu escolhi. Você acha que você é melhor que Deus para projetar as coisas? Quantos se acham aqui? Eu acho que é melhor que Deus. Levanta a mão. Levanta não para não, né? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: então larga do seu jeito e vai fazer do jeito de Deus. Porque por melhor que seja o nosso planejamento, por melhor, por mais amplitude, por mais visão que os anos de experiência nos deram, ainda é pouco perto de Deus.
E eu vou usar um exemplo recente, 2020, 2021. Alguém aqui sonhava ser desse jeito? Não, vou planejar a minha vida para em 2020 eu viver em isolamento. Né? Que venha uma pandemia, e a gente viva com medo de um vírus que eu não sei se eu tenho. Ninguém planejou isso, é ou não é? Você planejou ter Covid em 2019? Quem aqui teve Covid? Daí falaram para a gente, não, é o plano da minha vida. É o plano da minha vida. Foi do jeito que você planejou, 2020? 2021? Eu estou querendo ver se eu posso mandar uma carta para um órgão do governo pedindo desconto de 2 anos de vida, que eu não usei. Né? Dá para ter 2 anos a menos na idade, porque foi 2 anos que eu fiquei parado. Né? Foi 2 anos excelentes para vagabundo. Né? Porque o cara que era preguiçoso, não queria fazer nada, ele ouvia, fique em casa, salve vidas. E o cara era vagabundo, fique no sofá, salve sua família. E o cara que era vagabundo se sentia um herói. Não, vamos ficar em casa para salvar vidas. Tem uns que não voltaram nem para a igreja. Maluco, se é um deles, volta no próximo culto. Né? Assistir online é uma benção, mas volta, o Covid já passou. Deixa ser folgado, volta para cá. Vem para essa casa. Né? Porque a gente tinha essa impressão, 2020, 2021 nunca foi do jeito que a gente imaginava. A gente foi pego de surpresa e teve que mudar todo o nosso planejamento. Teve que ressignificar, mudou um monte de coisa. O online passou a fazer parte da nossa vida. É ou não é? Quem nunca tinha feito compra online até entrar a pandemia? Quem aqui nunca tinha feito uma videoconferência, de repente, para a gente conversar com os filhos? A gente ia conversar por celular. E às vezes a gente não tinha ideia do negócio. Né? Acabava a conferência e não desligava. Até hoje minha esposa vem pedir para eu desligar as lives dela. E daí a gente continuava falando com o troço ligado. Né? Às vezes deu uns perrengues em família para a gente resolver, porque eu não sabia desligar o negócio. Né? Estava conversando lá. Não, o filho falava, pai, eu estou indo aí, não vem, que você pode trazer Covid, você é muito descuidado. Mas a gente mantinha o contato com a família através do online. Não é verdade? Hoje o online vem fazer parte. Termômetro, álcool em gel. Meu Deus do céu, quem nunca passou tanto álcool na mão como nesses 2 anos? Foi ou não foi? Chegou uma altura, eu já queria saber se tinha alcoólico anônimo para a mão. Minha mão nunca pegou tanto álcool do negócio. Falei, não é possível, gente. Esse negócio, minha esposa gosta, ela tem fisura nesse negócio. Eu acho que ela tem um pouco de toque de limpeza. Né? Ela tem fisura, a gente chegava em casa, porque não tem jeito. Né? A gente fazia parte do grupo de risco, eu tinha que sair para atender o rebanho que estava... Chegava em casa, ela falava, não, tira a roupa aí. Eu falei, Cláudia, eu estou chegando, é o hall de entrada, os vizinhos vão achar ruim se o bispo tirar a roupa no hall de entrada. Deixa eu entrar em casa, querida, deixa eu trocar de roupa no banheiro. Né? Daí a gente tirava o calçado na porta. Quantos passaram isso dentro de casa? Né? Chegava antes de beijar, tinha que tomar banho, passar álcool em gel em tudo que desce. Daí depois o parente vinha abraçar. Era desse jeito, né? Sociedade muito estranha, a gente nem sabia o que a gente tinha, pelo risco. E daí a gente acha que mesmo sem controlar o futuro, meu planejamento é o melhor. Tu é muito esquisito. Vira para quem está do seu lado e fala assim, deixa de ser esquisito e vira crente de verdade, abraça o projeto de Deus. Abraça o que Deus planejou para você, confia nele. Confia na coisa que Deus planejou. A gente não tem controle, a gente sabe disso. Mas como às vezes eu gastei anos de investimento, mas vai gastar anos de desperdiçando um projeto que não é. Agora, quando a gente alinha com Deus, Moisés alinhou com 80 anos, 80 anos. Ninguém pensa em começar um projeto novo com 80 anos. Moisés alinhou com Deus, a gente sabe pouco dos 80 anos anteriores. Mas os últimos 40 anos de Moisés entraram para a história. E esses últimos 40 anos fizeram com que Moisés se tornasse referência. Moisés não foi referência aos 20 anos. Moisés não se tornou referência pelos primeiros 60 anos de vida. Mas os últimos 40 anos desse cara, que ressignificou a vida dele com 80 anos, Deus dá o testemunho, não é qualquer um, não é opinião de gente. É Deus falando.
Deus fala, não se levantou na geração dele alguém como esse cara, com quem eu pudesse tratar face a face. Deuteronômio 34:10. Deus falou, nunca mais se levantou um profeta como ele. Já pensou Deus falar isso de você? Mas Deus só falou isso de Moisés, porque com 80 anos o cara ressignifica a vida dele para viver. Ele não sabia quantos anos mais tinha. Hoje a gente já acha que com 80 anos o cara já está dobrando o cabo da boa esperança. Porque na perspectiva dos homens, com 84 anos, é a média de idade do brasileiro no Sudeste. E às vezes a gente acha, não, com 80 anos eu já estou no fim da minha vida. Deve ser besta. O negócio vai parar o dia que Deus falar. O dia que Deus disser, põe em ordem a sua casa aí, você está lascado. Mas enquanto Deus não falar isso, amigo, não dá um encerramento na sua história, dá para ressignificar, dá para ter um projeto novo, dá para recomeçar. E de repente você que é vovó, 82 anos, é esse exemplo de ressignificação para abraçar o projeto de Deus que vai salvar a tua geração. E os teus netos, os teus bisnetos vão olhar para isso e falar, se o vô teve a coragem de fazer, dá para abraçar o projeto de Deus. Dá para mudar a minha história. Nunca, se a avó teve a coragem de fazer isso, tem chance para mim. Dá para mudar a minha vida, dá para mudar a minha história. Não é porque eu estraguei por inexperiência que a minha vida está jogada fora. E às vezes o nosso exemplo vai falar para gerações, como o exemplo de Moisés. 80 anos, iniciando uma jornada nova. Abraão, amigo. Abraão, então, né? Abraão é covardia. Com 100 anos, imagina Abraão hoje, amigo. 100 anos de idade no mercado. Perguntando para você que tipo de fralda é melhor. Daí você fala, fralda geriátrica. Porque o cara de 100 anos não pode ser para filho, né? Às vezes foi o bisneto que pediu para comprar fralda. Ele falou, não, é para o meu filho, minha mulher está grávida. Quem que é a família desse velhinho está meio confuso, né? 100 anos sendo pai, celebrando paternidade. A gente acha um absurdo. Mas ele inicia uma paternidade com 100 anos, onde ele ouve de Deus. A tua descendência será como as estrelas do céu. E hoje tem judeu para tudo quanto é lado. Tua descendência será abençoada e através dela serão benditas todas as nações da terra. E os caras são abençoados. E abençoam de um jeito que a gente não imagina. Não vou listar aqui porque não é o propósito nessa noite. Só quero te convencer, porque a gente está celebrando 16 anos, glória a Deus por isso. A gente tem histórias dessa casa para contar, glória a Deus por isso, mas dá para ser maior, dá para ser melhor. Vira para quem está do seu lado e fala assim, dá para ser maior, dá para ser melhor. A gente só precisa discernir os projetos, o que Deus sonhava para essa casa quando Ele começou, o que estava no coração de Deus quando Ele permitiu que esse negócio iniciasse. Porque às vezes a gente vai perdendo isso de vista e a gente só faz o nosso melhor dentro da possibilidade. Não é assim que funciona. Porque a nossa possibilidade é muito limitada. A possibilidade de Deus não. E o que a gente precisa é discernir o que Deus tem. Porque quando a gente discerne o que Deus planejou para a gente, Deus entra em parceria, daí não tem limite para aquilo que a gente possa fazer. Queridos, essa semana eu estou completando hoje o rally. Amanhã eu volto para casa. Eu estou fora de casa desde segunda-feira. Né? Segunda a quarta a gente foi para uma reunião de um organismo que a gente participa, completando 12 anos nesse ano. Ele é conhecido pela sigla GKPN, Global Kingdom Partnership Network. Ele é como uma comunhão de pastores, pastoras. Né? Não existe no papel, não tem CNPJ, não tem conta, não tem nada, é só uma comunhão de amigos. Foi algo que um cara sonhou há muitos anos atrás. Um pastor teve esse sonho no coração. Ele participava, consultor da última consulta internacional para evangelismo do mundo em Lausanne. Na década de 2000, ele foi um dos brasileiros que foi consultor. Ele disse que saiu daquela reunião com esse sonho queimando no coração, e Deus pôs no coração dele
o início de algo novo, a pregação de Paulo no Areópago, pregando para os gentios a expectativa de que o evangelho chegasse. Ele mudou o voo dele, fez a conexão na Grécia, entrou num grupo de turismo, perguntou se ia passar no Areópago, ele falou, a gente vai passar, não vai parar. Porque ele tinha uma ideia do que seria o Areópago. O Areópago é só algumas ruínas de pedra. Ele falou, quando você passar lá, dá para você me dizer, eu vou descer, vou deixar a caravana lá no Areópago. Ela falou, mas depois ele falou, não, depois eu dou um jeito de voltar para o hotel. Quando eles foram passar, ele desceu. Quando ele viu, era seis pedras, 6 ruínas de pedra, aquele era o Areópago. E ele disse que ele ficou tão frustrado, né? Ele achou que seria algo diferente, ele tirou para orar ali, colocar diante de Deus o sonho dele. Ele disse que ele ficou tão frustrado que ele passou um tempo chorando naquele lugar, e colocando para Deus, Deus, eu não sei se é coisa da minha cabeça, se é algo que o Senhor tem para mim, eu pensei que poderia ser assim. E ele chorou frustrado. Ele lembrou, disse que lembrou, ele falou, puxa, eu devia lembrar que a pregação de Paulo nesse lugar converteu um cara só, um tal de Dionísio, que é o Areopagita. Ele disse que daquele monte ele olhou, tinha uma catedral cristã, ele falou, pelo menos eu vou visitar a catedral, não perco a história. Ele disse que descendo daquele monte, frustrado, sem entender, começou a descer a rua para chegar na catedral. De repente ele viu o nome da rua, Dionísio Areopagita, era o nome daquela rua. Ele chegou para visitar a catedral, era a Catedral de Dionísio, o Areopagita. Ele foi pegar o metrô para voltar na Grécia, podia ter qualquer nome, Atenas, né? Mitologia grega, o nome de várias pessoas que entraram para a nossa história, né? Oradores, médicos. O nome da estação de metrô era Dionísio, o Areopagita. Ele percebeu que a influência daquele único homem convertido no sermão de Paulo sobre aquela sociedade não dava para mensurar. Tudo em volta tinha o nome daquele homem. E Deus falou com ele, não despreze o poder da semente que eu te dou. O meu sonho em você é uma semente. E ele saiu dali empoderado, ele resolveu plantar aquela semente, aquele sonho que Deus havia dado, dessa organização de comunhão de pastores. E ele conversou com um grupo, e esse ano nós completamos 12 anos do GKPN. Hoje, depois de 12 anos, 4 anos menos do que essa igreja tem de vida, o GKPN está presente em 108 nações, 105 mil igrejas fazem parte dele. Se fosse uma denominação, seria a maior denominação evangélica do mundo. O metodista, a melhor expressão dela, ela teve 80 milhões de membros no mundo. Hoje o GKPN são mais de 220 milhões de pessoas que participam das igrejas que fazem parte do GKPN. Nunca teve uma organização cristã tão significativa. Às vezes vocês não sabem, vocês tiveram um contato com o que o GKPN faz nos últimos anos através das reportagens. Quantos viram as reportagens dos refugiados ucranianos que vieram para o Brasil? Quantos viram isso? A CNN, quem promoveu o translado foi o GKPN. A gente se organizou no mundo, tiramos 6 mil órfãos da Ucrânia quando a guerra começou e 2 mil famílias espalhamos pelo mundo. Aqui no Brasil tem 248 famílias de refugiados, que foi o GKPN que viria ali. Vocês conheceram o cara que teve esse sonho, o pastor Elias Dantas. Foi o cara que sonhou em 2007, que chorou, iniciou. E hoje é a organização mais significativa do mundo. Recebeu uma comenda da ONU, e a pessoa, secretária-geral da ONU, que mandou a carta, falou assim, quando nós tivemos que nos aliar ao GKPN para transporte dos refugiados da Ucrânia, nós achamos que não daria certo. Porque nós não fazemos parceria com projetos de igrejas evangélicas. Porque vocês são conhecidos por não concluírem o que vocês começam. Vocês iniciam projetos e largam pelo meio. Nós queremos pedir perdão ao GKPN, porque o projeto de vocês é extraordinário.
Hoje nós da ONU estamos estabelecendo a maneira com que vocês lidam com o refugiado como padrão da ONU para esse tipo de ação. De repente, um rapaz do interior do Paraná, uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, pastor Weckles, Comunidade de Vida, que foi quem recebeu os primeiros ucranianos, me liga desesperado. O Weckles é um amigo de muitos anos. Falou, mano, eu não sei o que eu faço, porque eu recebi uma ligação do representante da ONU falando que está vindo para cá o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador do Canadá, o representante da comunidade europeia, né? E mais 2 embaixadores que eu não lembro, porque a ONU falou que o padrão com que a gente lida é esse, que eles querem se envolver, eles têm que vir aqui. E ele nunca imaginou receber representante de tanta nação. E os Estados Unidos é um negócio de louco, né? Para o embaixador dele ir lá, o FBI vai antes, né? Pede o nome de todo mundo que vai ter contato com o embaixador, puxa a ficha. Eu falei, puxa vida, não dá para pedir para eles virem aqui, eu vou pedir para puxar a ficha de alguns pastores, ver se está tudo, né? Passado deles está isento. Né? Eu falei, você não ficou assim? O FBI vai trabalhar, o FBI descobre tudo, cara. Né? Fumou maconha na adolescência, vai aparecer na sua ficha do negócio. O FBI puxa tudo. Ele falou, eu nunca imaginei. Está lá, pastor Elias Dantas, recebendo o reconhecimento da ONU, por quê? Porque recebeu uma semente de Deus. E resolveu mudar a vida dele quando ele já estava com a vida estruturada, pastor de uma grande igreja, diretor de uma universidade americana, abriu mão disso tudo para recomeçar. E hoje, 12 anos depois, né, não tem limite para aquilo que pode ser feito. Essa pode ser a sua história. Seja grato por aquilo que Deus te deu, não conformado. Deus sonhou com mais para você. Deus sonhou com mais para a sua vida. Agora a escolha se você vai viver mais em Deus é sua. Não é obrigado. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não é obrigado. E como que eu começo? Foi aquele escriba da lei perguntou para Jesus, o que eu hei de fazer para ele dar a vida? O escriba perguntando, e Jesus perguntou, o que a lei fala? E o escriba fala para Jesus. Jesus fala, faz o que você já sabe. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe qual é a fonte onde buscar. Você já conhece a palavra de Deus. Você já sabe o que faz diferença na sua vida. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Organiza a sua vida para conhecer a Deus, para conhecer a Ele, não conhecer o que se fala sobre Ele. Infelizmente, nós fizemos do cristianismo uma religião teórica. Infelizmente, nós falamos que o nosso Deus é vivo, mas nós só lidamos com conceitos a respeito de Deus, nós não vamos para Ele, nós não procuramos sentar. Porque fala a verdade, se você tem um pai que sabe todas as coisas, que é quem determina se o projeto vai ser bem sucedido ou não, ou seja, é o Todo-Poderoso, você tem a oportunidade de sentar com Ele todo dia para checar o seu projeto do dia, você não faria isso? Quantos fariam isso? Então não faz por quê, criatura? Vira para quem está do seu lado e fala assim, ele é vivo, não faz por quê, criatura? E às vezes a gente faz religiosamente sem muita expectativa. Eu demorei para discernir. Né? Hoje aquele menino que só queria ser jogador de futebol. Já tive a oportunidade de estar em vários países, várias nações, influencia gente para tudo. Ouço direto. O Bispo Mano é o cara que impactou uma geração. Influenciou uma geração. A gente já ouviu falar de mim em mais canto do que eu imagino. Né? Eu chego num canto, esses tempos eu fui pregar numa igreja que não era metodista, cheguei lá, tinha uma banda organizando, eles já estavam reunidos 3 dias, daí tinha um pastor lá, eu perguntei, essa banda é da igreja? Ele falou, não, eles chamaram uma banda de fora porque o Bispo Mano vem pregar aqui. Eu falei, por isso que eu vim hoje, né? Ele falou, eu também, cara, eu vim para ver o Bispo Mano. Eu percebi que ele não me conhecia, está conversando comigo. Também vim para ver o Bispo Mano, é tanta história sobre ele. Eu falei, eu acho que não é verdade não, cara. É muita coisa que falo dele, tanto boa quanto ruim. Mas eu acho que não é verdade. Os caras devem aumentar aí esse negócio. O cara já ficou me olhando como quem diz, quem é esse maledicente? O cara segurou, não falou nada, me deixou falar. Eu falei, hoje a gente vai ter certeza se é desse jeito ou não é, né?
De repente chegou o pastor da igreja, ele falou: ô bispo, o senhor já chegou? O senhor já foi lá? O pessoal está tomando café, estão esperando. Eu falei: não, eu vim direto aqui para o templo, estou conversando com esse irmão aqui. Ele falou: não, vamos lá tomar um cafezinho. Eu falei: dá licença. Ele virou para mim e falou: o senhor é o bispo Mano? Eu falei: desculpa, prazer, né? Senhor é o bispo Mano. Eu falei: mas você segurou bem, hein, cara? Eu te provoquei para ser maledicente, você não foi. Então depois você me disse, é tudo aquilo que você tinha expectativa, né? Hoje isso para mim é comum, chegar num lugar onde meu nome chegou. Nunca imaginei isso, nunca sonhei isso, nunca sonhei ser o responsável por plantação de igreja em Portugal, nunca sonhei ser o responsável por plantação de igreja na Europa, nunca sonhei ser parceiro de um projeto de mídia no Egito que é alcançar 47 milhões de lares árabes em 5 países, nunca imaginei ter discípulo que plantasse 2 igrejas nos Estados Unidos, nunca imaginei ser o responsável pela plantação de mais de 1000 igrejas, através de discípulos que a gente gerou. Eu só queria conhecer a Deus. Eu só queria conhecer Jesus. Todo o resto foi consequência disso. Você já sabe o que fazer. Organiza a sua vida para conhecer a Deus. O resto tudo vai ser uma jornada extraordinária, como consequência disso. Você conhece a Ele, Ele te diz o que fazer e o teu dia deixa de ser comum. Nós temos 2 livros, porque quando eu ouvia essas histórias lá atrás, eu achava que era impossível para um cara como eu acontecer isso. E hoje a gente vive isso, e a gente escreveu 2 livros, Resolva com Deus e Uma Vida Extraordinária, o que Deus sonhou para você, para que você entenda isso. Essa é a história que Ele preparou para você. E se não é a história que você tem experimentado, dá para tomar a decisão de hoje ressignificar e começar a viver essa história. Só depende de você. Só depende de você. E é um negócio esquisito o tempo todo, mas abençoado. Esquisito por quê? Porque você tem a vida que você imaginava. Esses dias atrás estou eu viajando para Portugal, para a Europa, para ministrar depois de um tempo de pandemia. Estou no aeroporto do Galeão, esperando para embarcar. De repente tem um cara lá, Deus me dá uma palavra de conhecimento sobre a vida do cara. Eu falei: Deus, a gente está vindo de 2 pandemias. Uma de Covid e uma de maluco, de gente que surtou por estar em isolamento. Se eu do nada for falar com esse cara, ele vai achar que eu sou da 2ª pandemia, da pandemia de maluco. Deus fala assim: você vai me obedecer? Ele resolve bem a nossa conversa desse jeito. Eu cheguei para o cara e falei: meu senhor, prazer, meu nome é Emanuel, o senhor não me conhece, eu não sou maluco, apesar de todo maluco falar isso, né? Eu sou um sensitivo espiritual. Eu não ia falar que era crente, que está meio batido aqui no nosso meio, né? Tem uns irmãos nossos que andaram fazendo umas burradas bravas, mas sensitivo espiritual, o cara está pensando até hoje o que eu sou, né? Eu falei: eu sou sensitivo espiritual, e por causa disso, de vez em quando eu cismo que Deus está falando comigo. E eu cismei que Deus mandou dar um recado para o senhor. Então, se o senhor deixar, eu vou entregar um recado para o senhor e vou embora. Ele olhou com aquela cara de: fala e vaza, maluco. Eu peguei, dei o recado que Deus tinha mandado, ele ficou me olhando, eu falei: Deus me disse que o senhor desejou ouvir isso do seu pai a vida toda. Seu pai nunca lhe falou. Deus mandou eu vir falar para que o senhor saiba que tem um pai no céu, que te ama, interessado nos seus desejos, você saiba que ele se importa. Então o senhor me dá licença. O cara desabou na minha frente, desandou a chorar. 10 minutos de conversa. Porque não tem como esse maluco que eu nunca vi saber o que eu desejava ouvir do meu pai. Só tem um jeito disso acontecer. Tem um pai que eu não conheço que está interessado na minha vida. E eu saí de lá para nunca mais ver aquele cara, mas eu tenho certeza que a vida daquele homem mudou e ele está atrás de conhecer esse pai no céu. Por quê? Porque um esquisito que nem eu decidiu viver a vida que Deus planejou. E essa pode ser a sua história. Eu podia ficar aqui a noite toda contando os milagres, as experiências sobrenaturais. Para a gente não perder tempo aqui, compra o livro, lá tem algumas. Mas para você entender isso, como que é a história que pode ser a história da sua vida. Porque às vezes a gente ouve falar: tem um milagre no nosso meio. Daí a gente já celebra isso porque é coisa rara. Queridos, eu fui pastor 20 anos da mesma igreja. Mesma igreja. E a gente viu tudo acontecer: cego enxergar, mudo falar,
Contando uma última história, a gente orou por um irmão que teve câncer, ficou muito tempo, a gente achou que ia morrer, a igreja se mobilizou, ele foi recuperado, viveu. Primeiro dia que ele estava na igreja, depois de deixar o hospital, deixar a UTI, era o culto de manhã. Normalmente eu não pregava no culto da manhã, eu pregava no culto à noite. No culto da manhã eu estava lá aquele dia pregando. Veio ele, a família, os filhos estavam desviados, só acompanharam o pai aquele dia. Quem vinha na igreja era ele e a nora só. E aquele dia eu fui cumprimentar ele, seu José. Falei, seu José, que bênção o senhor aqui. A gente orou tanto pelo senhor e o senhor está aí recuperado. Tudo bem com o senhor, seu José? Ele falou, tudo bem, pastor, está tudo bem. E a família desandou a chorar. E eu falei, cara, como que eu consegui ofender os outros só no tudo bem? Fiquei sem entender, pedi licença, falei, dá licença. Eu saí, a nora veio atrás. Falou, pastor, dá para o senhor voltar? Os filhos querem reconciliar com Deus. Falei, filha, só me explica um negócio, o que aconteceu? O que eu fiz de errado que todo mundo desandou a chorar? Ela falou assim, o senhor não sabe onde foi o câncer do seu José, né? Falei, não, a gente só orou na igreja porque falaram que ele estava com câncer. Ele falou, o câncer foi na garganta, ele tirou as cordas vocais. Ele nunca mais falou, depois de ser recuperado. Primeira vez que os filhos ouviram a voz do pai, depois foi aqui na igreja, quando ele respondeu ao Senhor. E era desse jeito que a gente vivia, um cara sem corda vocal falando, tudo bem, por quê? Porque para Deus não tem limite, querido. Para Deus não tem impossível. Essa tem sido a minha vida há muitos anos, por quê? Porque eu aprendi a ouvir a voz daquele que me criou para viver um projeto extraordinário. Dá tempo de você viver assim. A gente só precisa ouvir a voz de Deus e decidir ressignificar. E como foi com Abraão, onde a decisão dele abençoou toda a geração que vinha depois dele. Essa pode ser a sua história. Quantos aqui são pais e avós e querem que a nossa geração que vem depois seja mais abençoada do que a nossa foi? Então, querido, é a decisão que você não tem opção. Ou você vive do jeito de Deus, ou a sua geração não vai viver o que Deus planejou para ela. Ou você é exemplo para eles, ou não tem a expectativa. Que eles vão além de você, eles vão se espelhar em você, vão se espelhar nas suas decisões, para viver como você decidiu viver. Se você decidiu abrir mão do projeto do mundo para viver o projeto de Deus, é essa a escolha que eles vão fazer. Se você decidiu viver o projeto do mundo, só costurando o projeto de Deus na brecha, é essa a decisão que eles vão tomar. De um cristianismo de conveniência, não o cristianismo abençoado que Deus planejou. Não a vida conhecendo Cristo na integridade. E a vida eterna não é religiosidade. A vida eterna é que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a decisão que a gente tem que tomar. De viver a vida, independente do que nos custe, mas viver desse jeito. Eu não consigo viver de outra maneira. Eu não consigo viver a vida se não for de maneira apaixonada, intensa, me entregando aquilo que eu fui criado para viver. A escolha do que você vai viver daqui para frente é a sua. Conheço pessoas, eu conheço organismos que tomaram essa decisão de recomeçar, o GKPM, 12 anos. Talvez hoje a igreja mais significativa que a gente tem no Brasil, não tem 22, está completando 22 anos de idade agora. Por que o senhor fala que é a igreja mais significativa? A Batista Atitude. Por quê? Porque o cara fala com o presidente. A esposa do presidente foi ser ovelha desse cara, sem que ele fosse presidente. De repente, o marido dela foi eleito presidente do Brasil. E hoje a gente tem um pastor, o pastor Josué Valandro Júnior, que tem a oportunidade de ministrar as autoridades no Palácio do Planalto. Por quê? Porque há 22 anos atrás ele era pastor em Minas, ouviu uma voz que devia vir para a Barra e começar uma igreja. E começou a igreja num colégio, as dependências cedidas, eles tinham que montar tudo, lidar com aquilo. Às vezes chegava para em banheiro de colégio, imagina, os alunos na sexta-feira deixam de um jeito, você tem que limpar tudo, para a galera que vai. Ele disse que às vezes ele estava pregando, quando ele via uma barata sair do canto, ele tinha que fazer uma cena para lá, para atrair a atenção da galera, enquanto ele matava a barata aqui embaixo. Foi assim o começo da igreja. O começo sempre é humilde, é uma semente. Mas se essa semente for plantada,
O destino dela é extraordinário. Uma vida extraordinária é o que Deus planejou para você. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça, se coloque diante da presença de Deus. Gostaria de pedir que o Ministério de Louvor nos ajudasse tocando um cântico, cantando um cântico.